Jesus é que chama, ele tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Então diz que tudo se faz novo, né? Então todos nós, né, somos novos, o Senhor quer ser nossa. A mensagem de hoje, né, ela está falando, né, orei muito, pedi ao Senhor que me desse uma palavra, pesquisei, né, orei e procurei vários capítulos, e a mensagem de hoje ela fala sobre o homem de Deus. Ele comete uma desobediência. Deus manda ir para um lugar e ele vai para o outro. Só que quando ele viu que a coisa estava estreita, ele verdadeiramente se arrependeu, orou a Deus e Deus ouviu as suas orações e abençoou. E por causa desse homem, uma cidade inteira ela foi salva. Então olha só o que Deus fala. A irmã, Deus falou ali em obediência. E a palavra de Deus está falando em Jonas capítulo 1, irmãos, para ver suas Bíblias, que o título diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Então, não existe rebeldia sem castigo, né? Por que Deus castiga? Porque Ele ama os seus filhos e ele tem a vara da correção. E se não houver arrependimento, não existe salvação, não existe bênção. Os irmãos acharam? É muito fácil, está entre Gênesis e Apocalipse. Jonas capítulo 1. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza. E diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros que clamavam um ao outro, ao seu Deus, e lançavam ao mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós e que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Amém? Por isso, tomar o nosso assento. Interessante que quando Jonas ele recebe o mandado de Deus para ir à grande Nínive, né, ele toma um navio e vai para um lugar diferente, né? Deus manda ele para um lugar e ele vai para o outro. E aqueles marinheiros, cada um adorava o seu Deus. E quando o Deus verdadeiro, Deus de Jonas, ele levanta uma grande tempestade, e uma coisa interessante, que os marinheiros, Jonas entrou e causou um grande prejuízo, porque os marinheiros, com medo do navio se quebrar, lançavam, né, as fazendas no mar. Então ali Jonas causou um grande prejuízo financeiro para aquela tripulação. Ele entrou para o fundo do navio e deitou, dormiu um sono profundo, como se nada tivesse acontecendo. E muitas das vezes, né, em nossas vidas acontece isso, né? Quem comete um pecado, né, o pecado é algo tão tremendo que ele recai sobre toda a família. Não é só o pecador que recebe o castigo, a família também sofre, né? Os amigos sofrem, a parentela sofre, todo mundo sofre. O caso de Jonas, ele como se nada tivesse acontecendo, né? Entrou, pagou passagem, entrou e foi dormir. Imediatamente Deus levanta uma grande tempestade. E cada marinheiro ele invocava o seu Deus, o Deus que
entendo também que o mestre do navio, ele viu algo diferente em Jonas. Porque às vezes o crente, até fora da posição, mas ele tem algo diferente. E a pessoa, ela enxerga que ele é crente. Ele pode estar fora da posição, mas ele tem algo diferente. Porque Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, primeiro veio um, tu estava com Cristo. Não. Aí veio o segundo, não, você estava com ele. Aí o terceiro, não, você é um deles. Que é a maneira que Pedro estava. E Pedro, o que acontece? Né? Ele ainda esbravejou, ficou bravo, negou Jesus, mas depois ele se arrependeu e chorou amargamente. Então, amada querida, não existe Deus em nossas vidas e não existe salvação se não houver arrependimento. Tem que haver arrependimento. Porque não adianta a pessoa aceitar Jesus por aceitar, e ela entra na igreja. Ela pode ser uma bênção assim, ela pode ser um grande levita, um grande pregador, ela pode ser o melhor dizimista na igreja. Mas se ela não aceitou Jesus de coração, ela vai sempre perecer. E no dia que Jesus vier para arrebatar a sua igreja, sem dúvida nenhuma, ela vai ficar. Porque a Bíblia Sagrada diz que quando Jonas confessou que ele era o culpado, né, o que acontece? E outra coisa, e Deus não permitiu que nenhum Deus estranho revelasse o marinheiro, que era Jonas, porque era Deus que estava no negócio. Então, quando Deus está, né, o inimigo ele não vai revelar nada. Né? Deus não dá essa permissão, porque Jonas, com a sua própria boca, é que tinha que confessar que o pecado estava sobre ele. E o que ele diz? Me lança o mar e o mar cessará. E assim os marinheiros fizeram, mas ele teve que confessar. E o que acontece? Que quando a Bíblia diz que um grande peixe, Deus enviou um grande peixe e tragou a Jonas. Aí eu fico imaginando, o desobediente, ele pega o navio errado e vai para o lugar errado, e ele pode até dormir um pouco, mas depois ele será despertado e ele chega na sua viagem, aí ele vai chegar de peixe. Porque Jonas chega no final da viagem de navio, ele chegou de peixe. E a Bíblia diz que 3 dias e 3 noites ele ficou no dentro do peixe. E não dormiu, né? E não dormiu. Porque ele chama que o dentro do peixe chama o quê? Ele estava no inferno. Cheio de algas marinhas lá no corpo dele, praticamente água comendo um grande peixe. Né? Mas aí o que acontece? Que quando ele reconhece o seu erro, que ele clama a Deus, e a Bíblia diz aqui no capítulo 3 que ele faz votos a Deus, Deus ouviu e Deus deu uma ordem ao peixe. Lança ele lá na terra aqui. Então, mesmo o peixe que tragou a Jonas, soltou em terra aqui. Aí eu estava procurando estudar um pouco sobre a vida de Jonas. Então, o comentarista diz o seguinte: é porque a Bíblia ela não fala o lugar exato, né, onde ele foi lançado ao mar, e também não fala a posição exata onde o peixe o deixou. Mas, segundo o comentarista, que aquele lugar que Jonas foi lançado, o segundo mapa que eles estudam, eram 463 quilômetros de linha. Né? E uma coisa interessante, quando ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, 3 dias e 3 noites ele saiu para pregar em Nínive, aquela distância de 3 dias, aqui para 3 dias. Né? Então, se nós formos comparar a distância, realmente pode ser isso. Pode ser. E a Bíblia não diz se ele parou para comer e beber, também creio que não parou, porque Deus, né, mandou com uma energia tal que ele foi liberto. E uma outra coisa também, aquele medo que ele tinha, aquela covardia, porque ele não queria pregar em ninguém, porque era um povo terrível, era um povo que matava as pessoas, cortava o pulso, né, ou colocava em cima do muro, aquelas pessoas sendo dissecadas, ficava só a pele e osso, para quem passasse por cada muralha temia ao rei, porque era violento, era um povo violento. Né? E Jonas, né, ele não entendeu que quando Deus manda, Deus garante. Né? Se Deus mandou, Deus garantiu.
Ele fez errado, ele temeu como homem, entendeu? Não como profeta, ele era profeta, mas ele deixou lá o carão falar mais alto. E aqui não pode, nós que somos cristãos, se foi Deus que mandou, então vai porque Deus garante. E se receber tomate em cima, laranja podre, pedrada, fique satisfeito, bem cristão, porque realmente porque Deus falou. Porque Deus incomodou bem. Porque se não incomodar, então como é que o crente vai crescer? Porque a laranja madura, bem doce, quando passa o quê? Os pés estão todo machucados, o cara todo vai, que as pessoas vão pegando. E um pé de laranja azeda passa lá para toda a laranja, que nem passarinho quer chupar, não quer, porque é laranja azeda. Então a nossa vida é assim, entendeu? Aquele que está sendo muito criticado, jogando muita pedra em cima, é aquele que tem que se agradar, porque é Deus que está usando. Porque o crente não pode passar a cabeça de ninguém. Ele tem que dizer a verdade. Vou falar uma coisa aqui, se o pastor Birajara me permitir, porque ele é um homem igual o pastor José. Ele prega a verdade, ele ensina, ele se preocupa, ele ajuda, mas só que nem todo mundo quer ouvir a verdade. Mas a verdade, ela pode até machucar agora, mas ela vai causar um efeito extraordinário lá na frente. Porque é assim. Eu falo meu para por que a minha esposa, tem muita gente que olha para ela de cara feia, que a minha esposa, ela toma lá na cara, entendeu? Se ela tiver certa, ela não passa lá na cabeça de ninguém. Irmão, ninguém. Até se eu fizer alguma coisa, ela me chama atenção. Por quê? Porque ela é verdadeira. E quem é verdadeiro, sempre vem para olhar de cara feia. Porque a pessoa ela gosta do seguinte, ela está errada, dá um abraço, bate no ombro, agrada a pessoa, fala algo que a pessoa nem mereça, mas lá o outro vai elogia, aí isso ela gosta. Então, quando fala a verdade, então, porque Deus, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Aí a pessoa diz assim, mas Deus, ele escolhe uma pessoa e manda, se a pessoa não for, ele manda outra. Não manda. Ele tem esse poder. Jonas é que xinguei na Nínive, não é outro profeta. No tempo dele, Deus poderia mandar alguém, mas tinha que ser ele. E ele foi uma verdadeira busca. Porque no vento do peixe, ele orou a Deus. Ele sentiu que ele estava errado. Então, quando o peixe lança ele na praia ou na terra seca, a própria covardia que estava nele, o peixe levou ele e saiu corajoso. Porque ele pregou o que Deus mandou. É isso que nós temos que fazer. Pregar a mensagem que Deus mandou. Aqui, eu não estou dizendo que tem alguém na comunidade de Jonas, mas uma palavra sobre Deus. Porque amanhã depois, quando alguém, pelo que a irmã filmou, aqui está filmando, e vai dizer, vai servir para alguém. Alguém está em casa dele, alguém vai ver depois. Então nós podemos suportar de entregar aquilo que o Senhor mandou. Então se eu tiver, eu já ouvi poucas passagens sobre Jonas, porque eu não sei porquê, muitos pregadores não pregam sobre Jonas, como outros também, autores bíblicos, como sempre fala Neemias, Esther, são esses, como eu vou dizer, essas pessoas da Bíblia, esses personagens, eu não sei porquê é difícil uma pessoa pregar. Às vezes pregar sobre Ana, como eu digo, normalmente a mulher prega sobre Ana, mas o homem pode pregar, porque a palavra de Deus, o Deus de Ana é o meu Deus, é o Deus dos varões, o Deus das varoas. Então a palavra de Deus é uma só, ela não tem sexo. Tanto a pregadora pregar, o pregador é a palavra do Senhor. E essa manhã o Senhor está falando. Não estou dizendo que está falando para a igreja, mas alguém que amanhã depois ele vai tomar conhecimento e vai ver. Porque se não houver arrependimento, não tem salvação. João Batista, quando ele estava lá, porque ele estava batizando,
pessoa ela não se despertar, se ela morrer ali, ela não vai para o céu. Porque no céu não entra pecado. Né? Não entra. Né? Aqui foi falado o quê? Né? De comunhão. Né? Se existe uma igreja dividida, né? Uma parte está com o pastor. Né? Então, essa parte que está com o pastor, ela está o quê? Tem gente com o próprio Deus, não é isso? A outra que está dividida com as coisas do mundo, quem estiver com o pastor vai subir, quem não estiver não vai subir. Porque o desobediente, ele não entrará no reino dos céus. Deus não entra. E vê como Deus é tão maravilhoso. Aqui no capítulo 3 diz assim: Jonas prega em Nínive, o arrependimento dos ninivitas. Aí diz assim, ó, versículo 1: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era por Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias em Nínive será submergida. Olha só, aquele profeta covarde, ele agora entendeu, era ele que tinha que levar a mensagem. E quando chega diante do rei, que era a autoridade máxima da época, se o rei mandasse prender, prendia, mandasse soltar, mandasse matar, tinha que matar, porque né, a palavra era dele. O rei, quando ele assinava um decreto, ele não voltava atrás, ele fazia um outro decreto modificando, né, mas voltar atrás não, porque era a palavra do Senhor. Infelizmente hoje são poucos que têm palavra, é verdade? Infelizmente, não são poucos que têm palavra. Diz uma coisa hoje, amanhã se arrepende, mas o rei não, o rei decretava justiça. E uma coisa interessante, que com toda a autoridade do rei, ele também pregou. Então ele decretou um jejum, e até os animais tinham que ser cobertos por uma escada. E ali foi o quê? Crianças, todos. E foi uma salvação o quê? Total. Quando chega lá na frente do Novo Testamento, o que Jesus disse? Essa geração mais perversa me pede um sinal. Que é o maior sinal do que Jonas? Que com uma pregação ele salvou uma cidade inteira. E hoje, quando uma pessoa se arrepende na igreja, que ela entrega a sua vida para Jesus, é uma festa muito grande, porque hoje às vezes o pastor, o irmão prega o ano inteirinho e ninguém se converte. E a Bíblia diz que quando o pecador se arrepende, está no céu, uma festa muito maior do que por 99 já convertidos. Então, vê como se alegra o coração de Deus quando uma pessoa ela se arrepende. E só tem salvação aquele que se arrepende e aquele que crê. Ele deixa as coisas do mundo para seguir Jesus. E para seguir Jesus, conforme está escrito, não é fácil. Matar os desejos da carne não é fácil. Não é fácil. Aquela pessoa que gostava muito de carnaval, que gostava muito de samba, que gostava de tomar sua cerveja no final de semana, gostava de um pagode, quando ela entrega sua vida para Jesus, está pensando que se ela não tiver uma fé muito grande, que ela vai conseguir. Não é porque o diabo pensa em dizer na boca dos colegas, agora você é crente, você estava tão bem aqui, não sei mais o quê, você estava no mundo, você tinha tudo, agora está te faltando algo. Então, o diabo é uma coisa boa. Então a pessoa, quando ela toma uma posição de aceitar a Jesus, ela tem que saber o seguinte: eu tenho que comer ovo 40
agradeceram para ele, porque não fizeram nada. E a Bíblia Sagrada diz que no dia seguinte, quando o rei mandou chamar os acusadores de Daniel, que abriu a tampa da porta dos leões, ele estava indo de cima, os leões famintos por lá, sobrou nada deles. Mas Daniel, por quê? Daniel até na porta dos leões. Então, a fidelidade para Deus, ela não pode. Muitas das vezes a pessoa está esperando algo de Deus, está esperando, pensa até em retroceder. Ele pensa, entendeu? Mas Deus sempre manda uma palavra de alívio para fortalecer a fé daquela pessoa. E qual é o maior presente que Deus nos dá? Já nos deu a salvação da nossa alma. E eu, quando oro para uma pessoa que ela não é cristã, eu peço, Senhor, dê o melhor presente para a vida dessa pessoa, que é a salvação dela. Meu sobrinho Pedro também completou, não sei se foi 16 ou 17 anos. Ele começou lá na catequese, aquela coisa toda. E estava fervoroso. Só que ele viu uma coisa, ele é muito fechado, ele não contou nem para mim nem para o pai. Mas foi uma coisa errada que ele viu lá. Ou foi contra ele, ou foi para a igreja dele, e foi para a mãe dele, eu não posso pagar outra coisa. Esse negócio de prendeu agora para o inclusive perdeu uma fé. Foi algo que ele viu, mas ele não contou para ninguém. Nem para o pai, nem para a mãe, nem para o meu irmão, para o avô. Mas algo errado ele viu. E ele falou assim: quer saber que Deus agora nada? Deus fala de Deus para ela. Porque foi algo que ele viu, mexeu com o coração dele. Então a minha oração na noite passada foi que o Senhor trabalhe na mente dele, limpa, mostra a verdade a ele, para ele voltar, até que ele, se ele tiver que ficar na igreja católica, mas vai dar também a palavra de Deus. E ele tem que ser de Deus vai tirar. O nome dele é Lucas Vinícius. Nós vamos lembrar em oração para Deus, trabalhar novamente com o coração dele, porque foi alguma coisa que ele viu e fechou com Deus. Então ele não tem aquela autoridade que nós temos. Porque tem muita cristão também com uma verdade e também ouve alguma coisa e também mexe com ele na terceira igreja. Porque precisa ser o que? Um crente maduro, um crente verdadeiramente abalizado na palavra de Deus. Eu sempre lembro muito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele diz assim, combati a combate, terminei a carreira e guardei a fé. Então o apóstolo Paulo foi o único que ele se entregou literalmente para fazer a vontade do Senhor. Porque o Senhor chamou e Deus ainda disse assim: olha, ele vai sofrer, ele viu a fé. E ele sofreu, e ele não negou. Então que cada um de nós possa ficar realmente com essa palavra, e quando Deus mandar pregar, prega mesmo, não fica, não faça como Jonas. Porque Jonas era para ir de navio e teve que ir de peixe. Queria ser bem mais desconfortável. No primeiro navio ele dormiu, no segundo, o peixe ele não conseguiu dormir. Então que o Senhor continue abençoando as irmãs, os irmãos, o nosso pastor, acrescenta dias de vida a ele. Se mais alguma irmã, irmão que fez aniversário, também que o Senhor continua abençoando, e quando eu puder, a gente também novamente vai ter fome, e ora para o nosso conselho também, domingo, às 5h30, na escola dominical, então, agora Deus me colocou ali pertinho, já não precisa nem de gastar combustível, que é no final da minha rua, e graças a Deus eu vou fazer um ano, que eu estou lá na pastoridade, sendo uma bênção também para a minha vida, E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo, minha irmã, obrigado por coração. Se a mensagem não for boa, ore por mim, que na próxima será melhor. Glória a Deus. A mensagem que o pastor que Deus colocou no teu coração, pastor? Quando Deus manda falar, ele fala, trata com o coração de cada um, Eu quero agradecer a oportunidade, por essa consagração aqui.
gera oração, oração gera milagre. Né? Nós possamos estar aqui buscando pelo nosso milagre, porque o nosso milagre vem do Senhor. Eu quero passar agora para o nosso pastor presidente, pastor Senhor. Agora o Senhor Deus o nosso. Amém. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade, pela vida, por mais um dia, por mais um ano de vida, Deus certo. E eu quero agradecer muito e louvar a Deus, porque estou servindo ao Senhor, né, nesse dia. Tantos outros dias que sou servido, está servindo ao Senhor. Então, essa é a maior razão da minha gratidão. O Senhor está servindo ao Senhor. Nada mais importante na vida do que ter Jesus na vida. Você pode ter tudo na vida: saúde, dinheiro, carro, condição, mas se tiver a presença de Jesus, você é vazio de todas as pessoas. Nada se completa sem primeiro a presença de Jesus. Nada se completa na vida sem a presença. Pode ter tudo na vida. Se não tiver com Jesus, você não tem um sucesso completo. Porque onde você perde tudo, só não pode perder a presença de Jesus. Você não pode perder tudo na sua vida. Pode faltar tudo na sua vida. Dinheiro, tudo, fama, carro, mas você nunca pode estar faltado até a presença de Jesus. Então, inspirado nessas palavras, eu tenho muito versículo para expressar essa gratidão, esse amor a Deus. Que é um versículo que eu sempre vou está esquecido. Eu caio esse versículo dentro da minha vida obediente. Nunca sai do meu presente esse versículo. Acho que é o versículo chave, né? Que nós temos que sempre lembrar. Salmo 116, versículo 12. Salmo de Davi, 116, versículo 12. Que Salmo de Davi vai expressar: quem darei ao Senhor? Olha só. Quem darei ao Senhor por todo o benefício que ele tem? Aí ele vai dizer que o maior benefício de todos, apesar, ele vai dizer todos aqui no plural. A palavra todos, vocês sabem plural. Todo benefício, todos. Ele vai separar o maior benefício. Qual é o benefício dele? A salvação. A salvação é o maior benefício que Davi mostra. Que darei por todo benefício, todo benefício que nós temos recebido de Deus. O maior benefício é a salvação. Ainda que eu tenha toda a tempo de vida, todos os anos que eu desejo viver. Mas o maior benefício que nós temos na vida é a nossa salvação. Davi diz: todos os benefícios que eu tenho recebido, todos. Coração de Deus, homem valente, homem vitorioso na guerra, venceu o gigante Davi, fez tudo, matou o exército. Mas o maior benefício dele não é ser vencedor, é ser salvo pelo sangue de Jesus. Imagina, irmão, eu teria tantas coisas para dizer de benefício desse tipo, mas o maior benefício que eu tenho para oferecer a Deus na terra é o amor e a gratidão pela minha salvação. Esse é o benefício, é a salvação, é o maior de todos. Só tem esse, não tem outro para expressar. Né? Então eu quero agradecer a Deus pelo benefício da minha salvação. Porque aí eu tenho vida, tenho prolongação de vida, aí eu vou chegar com o próprio salmista, né? O salmista diz: ó, o salmista diz isso, né? Ele expressa isso. Ele sabe o que está falando, tem razão no que ele fala, né? E a duração de uma vida é de 70 anos. 70 anos. Mas quem passa disso é de fato e mas ele também disse que o Senhor vai renovar nossas forças como a águia. Correrão, caminharão e nunca se cansarão. Aí é resposta. Ele está falando que a duração da vida que o homem estima, Davi está se baseando no que o homem diz. Não é o que Deus está dizendo, não. Davi não está dizendo que foi Deus que falou. Ele está dizendo que é um pensamento dele. A duração de uma vida de um homem é de 70 anos. Ele está dizendo isso. Não é Deus que está dizendo, não. Ele está dizendo que é Deus, não. Porque o que Deus está dizendo para isso aqui é: correrão, se
distanciarão e nunca se apagarão. Ele diz uma coisa, mas Deus está dizendo outra. Que determina a idade e a vida é Deus, não são nós. Tem pessoas novas aí que já morreram. Não quanto, muita quantidade. E tem tantas pessoas aí de cabelo branco para ter mais força para Zé Carlos, não para ter mas a cara nova, só o cabelo cresceu. Isso é experiência, amadurecimento espiritual, né, Zé Carlos? É que o Zé Carlos está amadurecendo tão espiritual que ele está fazendo cabelo branco. Porque ele fala toda essa. Ele fala, eu sei que ele fala isso. Eu quero seguir o exemplo do pastor José, esse cabelo branco. Porque ele sofre também o grande sabe, né? Mas a vitória é garantida. Amém? Assim, o pastor Clemecino passou tanta luta. Imagina o pastor Clemecino, passou por mais tempo. Passou tanta luta, tantas pessoas que ele ali do lado sofreu, se afrontou tantas pessoas também aqui. E está aí, né? Cada dia mais. Quanto mais você serve, aqui a irmã falou mesmo, a pastora Clemecino falou, a Betânia Neuza, a missionária França falou. Quanto mais você serve a Deus, agrada ao próximo, mais você tem vida longa. É como os filhos que obedecem aos pais, que a vida recomenda que os filhos devem obedecer aos seus pais, para que tenham vida longa. Então, quem obedece ao papai, Deus tem vida longa também. Amém? Uma gracinha a Deus. Vamos ficar de pé. Deus está falando conosco. Pastor, essa Kelly viu, pastor, porque ela tinha escolhido uma palavra, eu também para dar para o pastor, e Deus viu o pastor falou mesmo, como é que Deus é maravilhoso? Deus trouxe a palavra. porque a gente ia falar com o senhor, aí ela marcou, Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo que vocês separaram. Foi Deus, não foi de Deus. Eu vim com você, não recebi. Recebi com muito carinho. Tudo que vocês fazem, falam, porque vocês têm muito carinho, fazem comigo. Nada me entristece, como diz o pastor. Então, se o pastor Charles falou, o pastor Guarani falou, e a nossa falou aqui. Olha, tudo que eu digo aqui, que eu falo aqui, que eu toco aqui, tudo que eu digo aqui nessa igreja, é para o crescimento espiritual. Você pode até não concordar com o que eu disse nesse curso, mas daqui mais um tempo você vai ver o resultado da sua vida espiritual. Vai ver o crescimento que vai ter esse ministério. Vai ter crescimento. Vai. Eu sempre falo a minha esposa isso lá em casa, né? Eu tenho cuidado com tudo de casa. Tudo, detalhe, tudo. Comprar, comer, administrar em casa. E olha que eu não ganho muito dinheiro não. Mas eu louvo a Deus. Não ganho muito, mas eu nunca passei por necessidade na vida. Nunca. Deus sempre socorreu. Agora que eu vejo que eu não. Eu quero que até ele seja uma gracinha. Igual eu falei assim, eu não ganho muito dinheiro não. Não ganho muito dinheiro não. Mas veja que Deus fez nessa vida. O pastor Clemecino tem uma grande história para contar. Eu fico admirando o pastor Clemecino, porque ele faz importante. O pastor Clemecino morava aqui na frente, uma casa ali. Ele vendeu a casa. E depois de tudo que aconteceu, todo o tempo passou, toda a luta que ele passou, com a sogra, com a sogra, com os familiares do outro, agora ele está na casa onde mora a esposa. Então a herança da esposa agora está na mão também do pastor Clemecino. Sabe o que é isso? É honra do Senhor. Hoje ele está morando lá na casa lá. Né, pastor? Ele tinha casa comigo. Mas onde ele foi agora? Lá, onde está junto lá. Deus faz isso, né? Deus restaurou, mudou, abençoou muito a vida dele. Ele não ganhou muito também, mas ele ganhou tanta coisa. Eu costumo dizer que ele ganhou uma esposa, ganhou muito mais canta ainda, né? Eu também ganhei um terreno do meu tio, que deixou por herança, quem sabe o terreno é muito grande. Eu ganhei um terreno do meu tio por herança. Veio na minha mão, Deus
vamos estar todos aqui agradecendo a Deus, louvando a Deus juntamente com as irmãs, nesse culto abençoado. Nossa irmã vai trazer a palavra lá da Igreja da Vitória em Cristo. Vai vir também algumas irmãs também com ela da Vitória em Cristo, que está aqui da consagração de oração. E ainda todos nós vamos estar aqui. Não falta um irmão da igreja, traz as famílias, seus familiares. Vamos todos agradecer ao Senhor a Deus também. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pela vida das tuas servas, que tem se dedicado a esta vez de consagração. Esta Luzia, a nossa irmã que está viajando, não pode estar aqui. A nossa irmã Diaconisa Deus, que tem estado aqui também, Senhor, servindo ao Senhor nesse lugar, com alegria, com todas as forças, com toda a coragem, tudo que ela sente, Senhor, está aqui, sempre te servindo, nunca deixou. Obrigado pela vida das servas, que tem trabalhado nessa consagração durante todo esse ano, todo esse sábado. Abençoa, dá saúde, usa elas, capacita cada dia mais, e continua abençoando o teu povo, a tua igreja, toda a igreja. Eu quero te pedir por todos os membros dessa igreja, toda a família dessa igreja, eu quero apresentar o Senhor nesta manhã de hoje em consagração, em adoração e louvor, que o Senhor possa guardar e dar a saúde, que tu continue abençoando o teu servo, pastor Telecino, que o Senhor continue abençoando o teu servo também, o pastor o Birajara, e todo aquele trabalho, aquele povo, aquela conversação. Que vida dali possa chegar diante da tua presença e os teus servos sejam usados poderosamente nas tuas mãos para ganhar almas para o teu reino. Abençoa os teus servos, pastores dessa igreja, que não estão presentes, mas também os que estão aqui, pastor Guarabu, pastor Santoro Silva, os obreiros, demais missionários, todas as tuas servas diaconizam, que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre cada uma delas, que elas possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também abençoa as suas respectivas famílias em casa e dá a vitória a todos, Pai, salva, liberta, dá livramento a todos os seus filhos e a sua casa. E agora nós oramos, te apresentamos, porque tudo que nós orarmos e apresentarmos ao nosso Deus tem a tua bênção, Senhor. Será bênção derramada sobre essas pessoas, sobre essas roupas, sobre esses telefones, sobre esse documento, sobre cada um documento que está nessa carteira. Tu sabes o que o teu servo te apresentou. E nós queremos apresentar a ti nesta manhã, nesse altar, nesta consagração. O nome de Jesus seja glorificado na vida e o teu servo venha receber, alcançar a vitória, a resposta que ele veio nesta manhã trazer a tua palavra. Que o Senhor toque nesses óculos, toque nos telefones, chave, que tudo que está nessa mesa possamos estar consagrando, apresentando. Que o Senhor derrame a tua bênção, abre as portas, liberta. Abençoe esse casamento dessa pessoa, restaura esse casamento também, Senhor, abençoe essa vida dessa pessoa sentimental. Que o Senhor venha, Senhor amado, preparar as bênçãos dessa vida dessa pessoa que está esperando no Senhor fielmente. Que a vida dela, Senhor, sentimental seja uma vida abençoada, Senhor, na tua presença. Abençoa esse espírito, traz de volta, toca nesses corações, tira a dureza, tira a incredulidade, tira, ó Deus, as barreiras, tira toda, ó Deus, toda a barreira espiritual, Senhor, na vida surdez espiritual e cegueira, na vida dessas pessoas, que eles possam ouvir a tua palavra e que haja transformação, que haja salvação, libertação, que haja sobretudo livramento na vida dos filhos de Deus, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amanhã também domingo, lembrando que temos escola bem complicada. E hoje temos um grande culto aqui nesse domingo de adoração ao nosso Deus. Não falte a casa do Senhor, traga também sempre uma pessoa. Amém? Ore pelo rapaz que ele é de ontem, um moço, um irmão chamado Reginaldo. Esse moço entrou aqui, já é a segunda vez que ele entrou para o nosso mundial do Zé Carlos, e pelo Zé Carlos, o Zé Carlos sempre dando uma palavra para ele, até que ontem ele viu o Zé Carlos pescou lá fora do barril, tudo sem fazer nenhum. O Zé Carlos viu aquela foto, depois o Zé Carlos puxou a rede, tudo sem fazer nenhum. Quando eu vi o detalhe, cheguei aqui e estava cantando com o Zé Carlos. Eu falei, mais um companheiro do grupo dos varões? Eu pensei comigo, porque eu cantava, parecia que estava saindo do grupo dos varões. Eu disse, meu Deus. Parece até que é mais um componente, Deus está mandando os componentes, tanto jovens do Ministério da Terra,
Ministério Jovem, tem outro grupo de valores, outro grupo também de louvor. Deus manda as pessoas, é só você estar ligado. E esse irmão, ele precisa de muita ajuda. Ele é um servo de Deus, que eu era na igreja de São Luís, mas está mudando para cá. Ele estava procurando uma igreja. Ele achou a igreja e achou um pastor também, que eu falei dele. Amém. Né? E ele ficou muito feliz também. Gostou muito da semana, da pregação, de tudo que havia acontecido. Amém? Vamos orar por essa alma. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o grande amor de Deus Pai, que é a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja derramado abundantemente na vida de todos os que de Deus todos digam amém. Deus abençoe.